Devido à correria da conferência, eu convidei para ministrar nessa noite o Washington. Então, eu gostaria que você recebesse aí com muita alegria. O Washington vai ser usado por Deus para ministrar uma palavra ao nosso coração. O Washington é um membro da igreja há muitos anos, está caminhando com a gente, quanto? 20 anos já? 22 anos. O Washington caminha com a gente e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus através dele para cada um de nós. Então estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do Washington. Quero declarar no poder do Espírito Santo e no teu nome que o teu favor está sobre ele e ao abrir da sua boca, ele ministrará uma palavra do céu. E nós vamos sair daqui tocados e cheios do favor de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? É tremendo estar aqui em cima. Tremendo. Mas Deus é Deus de milagre, amém? Deus é aquele que faz coisas extraordinárias. Como o pastor estava falando aqui do Flávio, quando eu vi o Flávio aqui em cima, eu falei assim, já valeu a pena estar aqui hoje. Já valeu a pena ter saído de casa, já valeu a pena acreditar e confiar que o nosso Deus é um Deus de milagre. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o poder da decisão. Esse vai ser o tema da minha palavra, na noite de hoje, o poder da decisão. Porque tem muitos homens e mulheres de Deus que estão nesse manual aqui, que tiveram que tomar uma decisão para serem abençoados. E hoje foi um dia de decisão, amém? Você decidiu sair de casa e vir cultuar ao Senhor. Você decidiu entregar algo ao Senhor. Você decidiu a buscar algo do Senhor nesse dia. E, como eu falei com o pastor, quando você decide dar um sim ao Senhor, em trazer uma palavra, em falar da parte dEle, a tua mente começa a borbulhar, o teu espírito começa a vir muitas coisas. Falei com o pastor, é tremendo quando você começa a buscar a Deus, porque eu falei com ele, pastor, ideias veio, palavra veio, peguei meu caderno, saí anotando, eu falei, agora organizar é algo tremendo, irmão. É algo tremendo, você organizar a linha de pensamento, você organizar aquilo que Deus começa a derramar sobre a tua vida. E muitas das vezes nós, como seres humanos, decidimos algo que nós iremos colher para a vida toda. Muitas das vezes nós decidimos falar algo que vai refletir no restante da nossa caminhada. Eu comecei a ir para dentro da Bíblia, comecei a ver vários personagens, várias pessoas que tiveram que decidir para serem abençoados. E eu me lembrei da minha conversão, quando eu decidi a dizer sim para o Senhor, e o Senhor decidiu a me aceitar. E o primeiro livro da Bíblia que eu li foi Jó. Primeiro livro da Bíblia que eu li, ele do início ao fim, foi Jó, e eu fiquei maravilhado. Lá no capítulo 42 de Jó, que diz que Deus restaurou a sorte de Jó, abençoou os seus amigos, por causa de uma decisão que Jó teve de orar pelos seus amigos. Amém? Quem conhece a história de Jó, quem conhece a passagem de Jó, ela é tremenda, ela é poderosa, ela te leva. E eu passei um período da vida dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero ser igual Jó.
Na minha mente eu tinha decidido que eu seria igual Jó. Aí o Senhor pegou e falou, não, lê novamente o capítulo de Jó, já que você quer ser igual Jó. Depois de eu ler novamente, depois de eu me aprofundar, eu falei, Senhor, me perdoa, eu não quero ser igual a Jó. Aí você pode dizer assim, mas Jó, como é que é isso? Você decidiu, quando se converteu, ser igual a Jó, mergulhou. Meu irmão, era criança, estava começando a se alimentar. Como é que eu ia poder ser como Jó? Suportar a carga que Jó suportou, de perder tudo. É muito tremendo quando você é reconhecido, como você é visto como um homem de Deus, como aquele que abençoa, como aquele que leva a palavra, como aquele que diz não para o pecado. Mas e quando vem a provação? Nós precisamos de ser igual o Jó, decidir a adorar o Senhor. Quando vem as lutas, quando vem as provações do dia a dia, e Jó teve que tomar uma decisão. Logo no capítulo 1, vem dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem reto aos olhos do Senhor. E Satanás foi lá e falou ao Senhor, é muito mole ser visto como um homem reto, um homem íntegro, com tudo que ele precisa, ele tem, porque o Senhor dá, porque o Senhor abençoa. Mas Deus vira para Satanás e fala, você pode tirar tudo dele, só não toca nele. Deus permite que Jó perca tudo. E veio chegando uma notícia atrás da outra. Cada notícia pior do que a outra, mais triste do que a outra. E Jó se manteve na posição de adorador. Depois que ele recebe todas aquelas notícias, que qualquer um de nós ficaríamos abalados olhando para as circunstâncias, para os dias de hoje. Lá em Jó 1, verso 20 ao 22, ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração, nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé deu, Yahvé tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Olha a atitude de Jó, olha a decisão que Jó teve diante de tantas notícias ruins, diante de tantas falacetas contrárias, de tudo aquilo que Jó já tinha experimentado, de tudo aquilo que Jó já tinha conquistado, de tudo aquilo que Jó já tinha adquirido. Jó tinha família, Jó tinha filhos. E ao piscar de olhos, Jó vem perdendo tudo. E qual foi a atitude de Jó? De rasgar as suas vestes, de raspar a sua cabeça, de se prostrar diante do Senhor e adorar a Ele. Olha que coisa tremenda. Muitas das vezes nós precisamos tomar a decisão de adorar ao Senhor, mediante as circunstâncias da vida, mediante as provas, mediante aquilo que Deus está permitindo que nós venhamos a passar. Mas muitas das vezes nós não temos essa atitude, muitas das vezes nós não temos essa postura de adorar, de se humilhar diante do Senhor. Não, é mais fácil falar que não quer mais, é mais fácil falar que vai desistir, é mais fácil falar eu não vou mais, eu não vou fazer mais, eu não aguento mais. Não, o mais fácil é você se prostrar diante daquilo
daquele que tudo pode. O mais fácil é você se prostrar daquele que você tem acesso. E Ele está doido para ouvir a tua decisão nas horas mais difíceis da vida. Ele está disposto a, mediante as lutas, mediante a circunstância, em te abençoar. Por isso que eu falei que a minha concepção mudou. Porque eu não poderia ser como Jó, novo na fé. Uma semana de convertido, não convencido, porque desde quando eu me converti, eu não me desviei mais para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não voltei atrás da decisão que eu tomei, quando eu disse um sim para Jesus. E minha primeira prova, eu não esqueço, quando eu saltei do carro com a minha bagagem, atravessei a rua, no quilômetro 40, havia ali mais de 150 funkeiros, ali no 40, e quando eles me viram atravessando, eles já se levantaram, tudo vindo falar da festa da carne. E a primeira coisa, quando eles vieram falar, e aí, como é que foi lá? Eu falei, foi maravilhoso. Entreguei a minha vida a Jesus, virei Bíblia. A eles, você é maluco, você é doido, você não vai durar uma semana, um mês nessa vida aí. Eu virei, olhei dentro dos olhos deles e falei, vocês já me viram voltar atrás de alguma decisão que eu tomei quando estava junto com vocês, num baile, num mano a mano? Não. Falei, não vai ser essa que eu vou voltar atrás. Deus me deu essa ousadia com um dia de convertido. Com um dia após a minha decisão, já veio a minha primeira prova, que foi de falar para aqueles meninos que eu não voltaria atrás da decisão que eu tinha tomado. E você pensa que parou por aí? Não. Aí eles me desafiaram, falaram, só vai acreditar que você é Bíblia depois que você passar num domingo à noite aqui com a Bíblia debaixo do braço, aqui no 40, no meio de todo mundo. E eu levei 3 meses para que isso acontecesse. Eu fiquei 3 meses lutando contra o meu eu, para tomar a coragem de passar ali com a Bíblia debaixo do braço, com a minha blusa de viscose, que a minha amada não esquece até hoje. A única blusa de viscose que eu tinha, arrumadinho com a Bíblia debaixo do braço. Depois de 3 meses, vai eu, suando frio, a pé, vim até a pé, falei, não quero nem bicicleta, fui a pé. Saí da igreja, fui a pé. Quando eu pisei no 40, eles gritaram, agora você é Bíblia. Agora eu acredito na decisão que você tomou. Mas por que isso? Porque eu decidi a não olhar para trás. Eu decidi que o Senhor tinha o melhor para a minha vida. E a nossa vida ela é feita de decisão. E todas as nossas decisões, ela tem uma consequência, ela tem um peso. Porque quando nós tomamos uma decisão correta, é maravilhoso. Mas e quando você toma uma decisão ou tem uma atitude que não é correta? Aí você tem que tomar outra decisão, melhor ainda, de se humilhar diante do Senhor, reconhecer o teu erro, reconhecer que você errou e ir até aquela pessoa a qual você feriu, a qual você magoou, ou a qual você não se posicionou de uma maneira correta e pedir perdão a ela. E essa decisão é uma das decisões, parece fácil, falando, mas na prática ela é muito difícil. Por que na prática é muito difícil, Austin? Porque quando você toma essa decisão, você toma essa atitude, cadeias são quebradas, grilhões são quebrados, o diabo perde poder sobre a decisão que você tomou, porque você decidiu a obedecer o Pai,
Você decidiu obedecer a palavra que diz, quando alguém pecar contra você, você vai até ele e se conserte. E se ele não aceitar o seu perdão, você chama outro para ser testemunha. Mas não deixe que isso passe impune, que isso fique dentro de você como uma raiz de amargura. Por isso nós precisamos decidir ser feliz e muitas das vezes não ter razão. Muitas das vezes uma decisão que você toma, é muito melhor você deixar a razão de lado e você ser feliz. Porque você vai colher bons frutos por causa da decisão que você tomou. Outra pessoa tremendamente que foi abençoada, que teve que tomar uma decisão, não ficou esperando, mas decidiu ir ao encontro, é a mulher do fluxo de sangue. Outra decisão tremenda, outra personagem bíblica que tomou uma decisão, uma atitude de ser curada, uma atitude que ela precisava, ela sabia onde encontraria. Mas o que mais me chamou a atenção, que a atitude dela não foi de esperar o Messias passar, mas ela decidiu ir a um encontro. Ela decidiu enfrentar a multidão. Ela decidiu a entrar no meio para se achegar até ele, independentemente das circunstâncias que ela se encontrava. Creio que não era uma circunstância agradável, não era algo agradável estar próximo dela. Não era agradável o ambiente que ela estava, porque já havia anos que ela sofria. Já havia anos que ela sangrava. Mas ela decidiu, não, eu vou ir até o encontro dele, porque se somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Se somente eu tocar, isso que eu estou acometido não vai fazer mais parte da minha vida. E ela decidiu a enfrentar as lutas, decidiu a enfrentar a multidão e tocou. E ao tocar Deus, na hora que ele diz no meio daquela multidão, alguém me tocou. Como ele soube que alguém tocou ele? Porque saiu virtude. No nosso Deus tem virtude. Quando você toca em Deus, algo acontece. Quando você toca em Deus, algo muda na sua vida. Quando você toca em Deus, algo é transformado na sua vida. Quando nós temos a consciência disso, quando nós temos a percepção disso, se nós somente tocarmos no Senhor, se nós nos aproximarmos, se nós tivermos intimidade com o Senhor, vai sair virtude. A cura vai vir. O problema vai ser solucionado. O que estava errado não vai permanecer errado. Porque nós não temos esse poder de mudar. Nós não temos esse poder de consertar. Mas aquele que é virtuoso, ele tem todo o poder. E ele não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Ele não rejeita aquele que decide se humilhar, aquele que decide se entregar, aquele que decide tocar, aquele que decide viver as promessas dele. Ele jamais vai te desamparar. Ele vai ser o seu respaldo, amém? Ele vai te respaldar. Ele não vai deixar você ser humilhado. Porque a palavra dele diz, aqueles que são humilhados por causa dele, será exaltado. E no momento certo ele vai te exaltar, ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Mas para que isso aconteça, você não pode ficar parado. Você precisa decidir ao encontro dele. Você precisa decidir ao encontro à palavra dele.
Você precisa decidir a estar com Ele. E é tão tremendo isso, porque quando nós decidimos isso, nós experimentamos algo tremendo que está na palavra, que muitas das vezes nós esquecemos, que o favor dele é liberado para cada um de nós. Eu costumo dizer para os meus liderados que eu decidi a desfrutar da presença do meu próximo. Eu decidi a desfrutar em cada oportunidade de estar junto, porque isso é uma decisão. Você decidiu hoje colocar a sua melhor roupa, sair da sua casa, vir ao prédio, ouvir a palavra. Você decidiu a desfrutar da presença do teu irmão que está aí ao seu lado. Isso são decisões que nós precisamos ter na nossa vida. Você precisa decidir Deus de já, que no dia 24 pela manhã você vai estar aqui. Você precisa decidir hoje. Você não pode deixar para decidir no dia 23. Porque as circunstâncias da vida podem tentar embaraçar o seu caminho. Mas se você decidir hoje, está decidido. Se alguém vir falar algo, você falar, não, eu decidi, eu tenho um compromisso. No domingo pela manhã, no dia 24, eu decidi adorar o Deus junto com a minha congregação. Eu decidi ir a buscar ao Senhor. Eu decidi estar na presença dEle no domingo pela manhã. E muitas das vezes, Deus está esperando somente a tua decisão para te abençoar. Deus está esperando somente a minha decisão para me abençoar. Porque Ele é um Deus que gosta de abençoar, amém? Ele é um Deus que está disposto. Quando você saiu da sua casa, Ele já sabia o que você viria aqui pedir nessa noite. E Ele já sondou, Ele já ouviu o seu coração. E se você crê, você já está com a sua vitória. Ele já liberou sobre a sua vida a cura. Ele já liberou sobre a sua vida a restauração. Ele já solucionou o problema que você tem que resolver amanhã. Mas hoje, Ele já te deu a solução para Ele. E você ainda nem sabe. Quando você se deparar com a situação amanhã, vai estar resolvendo de uma maneira tão rápida, porque Ele decidiu te abençoar. E o nosso Senhor, Ele é um Deus que abençoa. A passagem da mulher está lá em Marcos 5, do verso 24 ao 34. Mas esse, que nós não podemos deixar de falar, decidiu a obedecer, para que hoje nós pudéssemos desfrutar do seu poder, do melhor dessa terra, que foi o nosso Senhor Jesus. Deus decidiu, creio que não foi uma decisão fácil, entregar o teu filho por cada um de nós. Ele decidiu dar o teu filho para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele decidiu entregar o teu filho para que nós hoje pudéssemos desfrutar do favor da pessoa que está do nosso lado. Foi o Senhor Jesus. Deus decidiu entregar o teu filho por cada um de nós. Mas é tão tremendo que Deus decidiu entregar e Jesus decidiu obedecer. Deus decidiu entregar o teu filho, mas o Senhor Jesus decidiu obedecer o Pai. Porque no momento que as coisas apertou, o Senhor Jesus falou, se for possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas se não for, todavia, seja feita a sua vontade. E quando Ele decidiu a fazer a vontade do Pai,
algo tremendo aconteceu na nossa vida. Porque por causa dessa atitude de decidir a obedecer o Pai, hoje você pode falar que tem vida, e vida em abundância. Hoje você pode dizer que você tem a vida eterna. Você está nesse mundo de passagem. Isso aqui vai passar. Isso tudo vai passar. Mas a presença do Senhor não. A palavra do Senhor não. Nós que cremos não. Nós vamos desfrutar de algo tremendo da parte do Pai ainda. Mas por quê? Porque o Filho decidiu a obedecer ao Pai. E muitas das vezes nós precisamos decidir a obedecer o Pai também. Muitas das vezes nós precisamos dizer sim para o Pai. Mas muitas das vezes nós precisamos dizer não para aquilo que não agrada ao Pai. Por isso que eu falo que o poder da decisão é tremendo. E uma frase que o pastor fala que ela borbulha, ela vira e mexe, ela vem na minha mente em determinadas situações, porque eu preciso crer na palavra do Pai, do meu pai espiritual, que é o pastor Eliezer, que diz primeira decisão, depois a provisão. Primeiro eu decido, depois a provisão vem. Quantas as vezes eu já fiz isso? Tomei uma decisão sem a provisão. E no final de tudo, da decisão que eu tomei, eu parar para analisar o que foi gasto e eu falar assim, meu Deus, de onde veio esse dinheiro? Como eu consegui fazer isso? Por que eu consegui? Porque eu decidi, porque eu tive uma atitude, porque eu decidi obedecer a voz do Pai, porque eu lembrei que para mim desfrutar do favor do Senhor, eu preciso decidir primeiro. Porque quem abençoa é Ele. Porque quem dá provisão é Ele. Porque quem faz é Ele. Não sou eu, não é no meu braço, não é na minha força, não é do que eu consigo adquirir com o meu trabalho. Porque até para trabalhar, nós precisamos dEle. Para você trabalhar, você precisa do Senhor. Por quê? Porque a saúde vem dEle. Porque a força vem dEle. A vida vem dEle. Deus decidiu no dia 10 de dezembro de 2023 te abençoar com a vida. Olha que coisa tremenda. Quem tem o poder de dar vida? Somente o Senhor. Ele decidiu te abençoar hoje com a vida. Muitos hoje partiram. Muitos hoje já não estão mais no meio de nós. Muitos hoje partiram para a glória. Muitos partiram sem Ele, porque não reconheceram o poder dEle. E Ele decidiu te abençoar com a vida nesse dia. Olha que coisa tremenda. Ele decidiu te abençoar com as vestes. Ele decidiu te abençoar com o alimento. Quem aqui almoçou hoje? Quem proveu o teu almoço? Ah, foi minha esposa. Minha esposa que fez um almoço maravilhoso. Não. Tua esposa foi abençoada para fazer, sim. Mas quem proveu foi Deus. Porque Ele te deu condições de encher a sua despensa. Ele te deu saúde para que isso aconteça. Ah, mas eu estou desempregado, eu estou em casa. E Deus provê tudo. Não deixa faltar nada.
Olha que coisa tremenda. Isso é favor imerecido. Nós não merecia, mas Ele decidiu a nos abençoar. Ele decidiu liberar sobre nós a bênção dEle. E nessa noite, Ele quer que nós tomamos uma decisão. Ele quer que nós decidimos se queremos ser livres ou ser escravo. Porque quem pode decidir isso somos nós. Porque Ele é tão bondoso que Ele deixou o livre arbítrio para você decidir o que você quer da sua vida. Ainda que o seu líder fale, ainda que o seu pastor fale, o poder da decisão está com você. Quem decide é você. Eu não posso decidir nada por nenhum dos meus liderados. O pastor não pode decidir nada por nenhum das suas ovelhas. Ele pode se direcionar. Ele pode orientar, mas decidir, não. Eu posso orientar, eu posso falar, mas decidir também eu não posso. Quem tem o poder da decisão é você. O poder da decisão está na tua mão. Aí você decide. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Se você decidir a ser feliz, você vai desfrutar de tudo que Deus tem para a tua vida. Mas quando você decide a ter razão, você parte para a força do teu braço. Aí as coisas não andam, as coisas travam. Porque nem sempre a razão prevalece. Tem coisa que você não precisa ter razão. Você precisa decidir a ser feliz. E se livrar dela de uma vez por toda. E qual a sua decisão hoje? Jesus manda te perguntar. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você decide a desfrutar das bênçãos do Pai? Ou você decide a ir na força do teu braço? Nós precisamos ter isso muito forte em nossas mentes, em nossa vida. O pastor pregou, veio numa sequência de pregação, o poder da comunhão. Quem decide ter comunhão? É você. Aquilo foi só uma direção, e uma direção tremenda, o poder da comunhão, porque a comunhão quebra a cadeia, a comunhão quebra laços, a comunhão quebra indiferenças, porque quando você tem comunhão, você tem relacionamento. Quando você consegue estar em comunhão com a igreja, você está em relacionamento com Deus. Quando você consegue ter comunhão com a sua célula, você está em comunhão com Deus. Quando você consegue ter comunhão com a sua família, você está se relacionando com Deus. E isso quem pode decidir somente somos nós. Eu decido se eu quero ou não ter relacionamento com o Pai. E nessa noite eu quero te desafiar, você fazer uma oração ao Senhor. Senhor, eu decido ser um com o Senhor. Eu decido ter um relacionamento com o Senhor. Eu decido a desfrutar do melhor dessa terra. Senhor, eu decido a amar o meu próximo. Senhor, eu decido a liberar aquela pessoa que eu não estava conseguindo. Porque isso quem pode fazer é você. Não é o pastor, não é o seu líder, não é Deus, mas é você. Você tem o poder da decisão em tuas mãos. E você que está aqui nessa noite, você tem o poder de decidir se você quer continuar vivendo a vida como você está vivendo. Ou você pode decidir, não, Senhor, eu quero ter a vida mudada,
Como Washington um dia decidiu entregar a vida ao Senhor e teve a vida transformada, mudada, eu também, Senhor, decido a viver as tuas promessas, os teus planos. Eu decido a entregar a minha vida ao Senhor. Eu decido a alinhar a minha vida ao propósito do Senhor. Porque quem tem essa decisão é você. O que você não pode fazer é dar ouvido às vozes contrárias nessa hora. Você tem que decidir a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o que o Senhor mais quer, o que Ele já decidiu, quando entregou o seu Filho ali na cruz, é que Ele teria um relacionamento eterno com você, que Ele teria um relacionamento eterno comigo, é que Ele teria um relacionamento eterno com a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Então nós precisamos decidir o que nós queremos da nossa vida. Porque esse poder está sobre nós. E o Senhor nessa noite, Ele quer te abençoar. Que você saia daqui sabendo que através de uma atitude sua, algo tremendo pode acontecer na sua vida. Você pode decidir nessa noite desacreditar no que era promessa para você esse ano, ou você pode decidir, não, eu vou acreditar porque o ano não acabou. Como o Flávio subiu aqui e falou, não rasgue o seu papel, não rasgue aquilo que você colocou diante de Deus, porque o ano ainda não acabou. Se Ele decidiu te abençoar até o dia 31, a bênção vai chegar em tuas mãos. Você vai ter resposta, você vai ter notícia da sua bênção. Amém? Se coloque de pé nessa hora. Quero te convidar a você fechar os seus olhos. Você que entrou aqui nessa noite, que ou está afastado, ou não congrega em nenhuma igreja, eu quero deixar você à vontade a decidir se você quer voltar para casa da mesma forma, ou se você quer desfrutar do favor do Pai. Se você quiser desfrutar do favor do Pai, esse é o teu momento também de você dizer, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, faça o que o Senhor deseja, faça o que o Senhor precisa fazer para que eu possa desfrutar do teu favor. Eu entendi essa palavra nessa noite e eu quero sim poder estar aliançado ao propósito eterno do Senhor, que é ter vida e vida em abundância para sempre. Não somente para viver o dia de hoje, mas para viver a eternidade na presença do Senhor. Nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. E que o Senhor possa te ministrar, que o Senhor faça você mesmo decidir aquilo que vai alegrar, não somente o coração do Pai, mas também o seu coração. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu
O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível és. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Senhor Jesus, nesse momento, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é infalível. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, que do Senhor, ó Pai, tem todo o poder. E nós decidimos, ó Pai, a adorar ao Senhor. Nós decidimos servir ao Senhor. Nós decidimos a viver as promessas do Senhor na nossa vida. Pai, eu quero abençoar cada lar aqui representado. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, que esteja mesmo, Pai, derramando do teu favor. Pai, que cada sacerdote tenha mesmo o poder da decisão. Que cada sacerdote decida, ó Pai, a levar, a fazer que a sua família sirva ao Senhor, ó Pai. Que cada sacerdote pode mesmo levar, ó Pai, a sua família para obedecer ao Senhor. Pai, eu quero mesmo, Pai, profetizar, ó Pai, lares restaurados. Quero declarar, ó Pai, famílias benditas na terra. Quero declarar famílias abençoadas. Quero declarar filhos abençoados, filhas abençoadas. Eu quero mesmo declarar pessoas, ó Pai, justas, corretas,
pessoas de caráter transformado por causa do poder da decisão de servir ao Senhor acima de qualquer circunstância. Pai, que o Senhor dê mesmo uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de conquista, e tudo que forem decidir, eles possam consultar ao Senhor. Tudo, Senhor, que forem fazer, eles possam pedir a permissão do Senhor, a direção do Senhor, para que sejam bem-sucedidos. E se porventura, Pai, tiver alguma decisão que não provém do Senhor, que o Senhor traga humildade, Senhor, de se consertar, de se render aos seus pés e de ir até, ó Pai, e consertar o que não foi correto, para a honra e glória do Teu nome. Eu os abençoo, declaro mesmo uma semana de vitória, uma semana de paz. Leva cada um, ó Pai, debaixo da Tua paz, debaixo, ó Pai, das mãos poderosas do Senhor. Abençoada seja a sua semana, abençoado seja o restante dessa noite. Oh Deus, enquanto você dormir, que o Pai derrame sobre sua vida o favor dele. Assim eu oro no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, aplauda o Senhor, glorifique o nome dele, exalte o nome dele, porque ele é poderoso.